Salmos de número 20. Tem um hino, meus irmãos, que de vez em quando eu gosto de cantar, e principalmente na hora nona, ou na vigília, que fala sobre eu creio no poder da oração. Eu acho muito bonito, gosto muito desse hino, porque revela de fato a nossa necessidade de confiança no Senhor. Mas olha o que está escrito em Salmos de número 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitória, força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Senhor, que a Tua palavra seja profundamente enraizada em nosso coração e que venhamos entender, Senhor, que de fato a vitória, a força só pode vir do Senhor, porque Tu és o Deus poderoso, grandioso. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, este mês em que estamos, que denominamos o mês do despertamento espiritual, um mês em que, de forma específica, claro que todo instante, precisamos clamar ao Senhor que avive nosso coração, até mesmo porque só um coração avivado pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio também da sua palavra, é que nos faz enxergar de fato quem é Deus sobre nós. O coração, quando está avivado, ele entende a importância dos princípios da palavra do Senhor. Mas aqui também a gente percebe um coração avivado de um rei e de seus valentes. Nós percebemos aqui nesses salmos, meus irmãos, que as petições que são feitas a Deus, ele não é apenas feita por Davi. É perceptível que pessoas estão orando pelo rei Davi. Não é uma oração única, singular, mas é uma oração plural, volto a dizer, de mais pessoas que rogam a Deus pela vida do seu rei, suplicando a Deus a misericórdia sobre aquele que estava governando sobre eles. Interessante que a gente percebe que antes de o rei e os seus valentes saírem à guerra, eles fazem uma oração a um Deus poderoso. Do verso de número 1, a gente percebe que eles estão falando especificamente a Deus, ao Senhor, aquele que domina sobre todas as coisas. E esse de fato é o diferencial desse exército, que fala em primeiro lugar a Deus, e ele pede que esse Deus é quem dá a resposta da vitória ao seu rei. Aqui eles percebem que existe um dia dessa angústia, um dia de tribulação, um dia de adversidade, e a oração desse exército é uma oração de pessoas que têm a consciência que estão enfrentando um dia de tribulação. Nós estamos percebendo nesses dias, meus irmãos, nesses últimos dias, não é em detrimento à questão das eleições, mas o que está acontecendo no mundo todo. Nós, nesses últimos dias, estamos vivendo dias de angústias também, dias de tribulação,
e aonde que a igreja de Jesus Cristo, ela precisa se reunir, como esse exército se reúne antes de saírem para a guerra, porque é bem possível que alguns soldados que também estavam orando, pedindo, clamando ao Deus dos exércitos, pela vida deles, que haveriam de batalhar também contra os seus inimigos, talvez alguns deles não voltariam mais para casa, talvez algumas esposas ficariam viúvas, alguns filhos órfãos, porque os seus pais saíram para a guerra. Mesmo, meus irmãos, entendendo que sairiam para a guerra, e alguns deles não voltariam, o coração desses valentes, o coração do rei, o coração dessas pessoas que estão orando, o povo que ora por cada um deles, tem o entendimento que mesmo assim, Deus, o Senhor, está no controle de todas as coisas. E a mesma percepção que esse exército, essas pessoas têm de clamar ao Senhor, é a mesma percepção que nós como igreja precisamos ter todos, quero dizer, todos os dias. O nosso grande problema como cristãos, que muitas vezes só dedicamos o nosso tempo para orar, quando de fato estamos já dentro da tribulação. Muitas vezes só nos dobramos para vir em vigílias, em orações, quando estamos já enfrentando o dia da angústia. E nós, meus irmãos, muitas vezes não temos a compreensão, o poder que a oração tem antes de nós guerrearmos. Volto a dizer, muitas vezes só consagramos a nossa vida quando já estamos batalhando. E essa oração, o nosso clamor, a nossa petição ao Senhor, ela deve ser feita antes de nós batalharmos. Nós não podemos ser meninos e entendermos aqui que a nossa vida será um mar de rosas, que o fato de sermos cristãos, tementes ao Senhor, nos isenta de batalhas. Ao contrário, o fato de sermos cristãos, de sermos de fato homens e mulheres de Deus, já temos que ter entendimento que estamos numa batalha e vamos continuar tendo batalhas. Mas qual é o diferencial? Saber que precisamos clamar ao Deus que tem o controle de todas as coisas. Porque o clamor aqui não é feito ao rei, a oração não é dirigida ao rei Davi, a oração aqui é dirigida àquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Não é, meus irmãos, a confiança depositada em uma pessoa, a confiança é depositada naquele que é Deus sobre todas as pessoas. E aqui vemos uma situação importante na vida desse exército, na vida deste rei, que entende que antes de ir para a batalha, é necessário, é profundamente necessário, antes de guerrear, orar. Observe, verso 1, que eles oram em detrimento ao dia da tribulação. É um cenário que eles já estão esperando de uma guerra, mas eles esperam, meus irmãos, muito mais do que uma guerra. Eles esperam o milagre de Deus, eles esperam a providência de Deus, eles esperam a graça do Senhor, eles esperam no poder das mãos do Deus poderoso, eles aguardam o Deus poderoso agir. A confiança deles não está em seus braços, não estão, meus irmãos, na capacidade de guerrear, muito menos de manusear ou se defender com os escudos. A confiança deles está estritamente no Deus da salvação. A confiança, meus irmãos, é tão grande em Deus, que a oração é uma oração de confiança, mas uma oração de entendimento que se faça a vontade de Deus. Observe bem, olha essas expressões. No verso de número 1, a oração é que o Senhor te responde e te eleva em segurança. No verso de número 2, a expressão é que Ele te envie socorro e te sustenha.
No verso de número 4, a expressão é: conceda-te e realize o desejo do seu coração. Verso de número 5, eles estão pedindo a Deus: olha, o nosso pedido ao Senhor é que Ele satisfaça o coração de vocês. Verso de número 6, a exclamação aqui: que o Senhor salva e possa responder a cada petição. Verso de número 9, que o Senhor dê vitória ao rei. Expressões de confiança, mas expressões de submissão à vontade do Senhor. Aqui não existe um determinismo, ninguém está dando ordem a Deus, mas está pedindo ao Senhor, que o Senhor possa satisfazer, responder, elevar em segurança, trazer o socorro, sustentar, conceder, realizar, satisfazer, responder. E eu creio num Deus que satisfaz, eu creio num Deus que responde, eu creio num Deus que realiza, eu creio no Deus que salva, eu creio no Deus que nos guarda. Esse é o Deus que nós cremos, mesmo que seja no dia de tribulação. A esperança aqui, meus irmãos, é colocada diante não do rei, mas dos reis dos reis. Primeira coisa que eu aprendo com esses salmos é que esses guerreiros estão nos mostrando esperança e confiança não neles, mas em Deus. Eles estão mostrando, meus irmãos, que eles estavam sob o domínio de um general, e o nome dele era Jeová. O nosso problema é que temos esperado muito em pessoas, estamos aguardando muito em gentes, estamos esperando que o marido resolva, que a esposa resolva, que o filho que tem a capacidade e a maturidade de resolver dentro de casa resolva. Nós estamos esperando em homens, meus irmãos. Mas eu quero que os irmãos entendam que de fato a nossa esperança está em Deus, que o nosso socorro vem de Deus, que as nossas ações precisam ser feitas para Deus. Porque se você, meus irmãos, confia, nós confiamos em homens, vamos de fato perecer. Mas se a nossa confiança estiver em Deus, nós prevaleceremos. E eu falo como igreja, falamos como homens. É por isso, meus irmãos, que deu tema a essa mensagem. Fale com quem resolve, fale com quem responde, fale com quem tem o domínio sobre todas as coisas, fale com aquele que tem o poder. É para ele que as nossas orações precisam ser dirigidas. Então o Salmos está nos ensinando a ter fé em Deus, entender que as ações de Deus são soberanas, e Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso que no verso 2 fala que é do santuário, do Altíssimo, do trono, Ele envia o socorro, Ele envia o socorro, que Ele te sustenta, porque de fato é Ele quem nos sustenta. E é indispensável, meus irmãos, no momento de guerra, é indispensável, meus irmãos, que neste momento de tribulação, venhamos de fato estar nos pés do Senhor. Segunda coisa que eu entendo, primeiro nós entendemos que esse salmo mostra que a nossa esperança e confiança está em Deus. Segundo fato, é que o que nós oferecemos como holocausto, também, meus irmãos, é uma atitude daqueles que confiam no Senhor. Olha só o verso de número 3. Que ele possa se lembrar de todas as suas ofertas de manjares. Porque era muito comum, meus irmãos, nos tempos antigos, as pessoas levarem de fato ofertas ao Senhor. Valores, comidas. Eu me lembro de um irmão que ele não trabalhava, ainda não tinha mensalmente o seu salário.
Ele na verdade vivia do seu campo, da hortaliça que ele tinha plantado no quintal, do pé de banana no seu quintal. Ele tinha um pezinho de café. A casinha era muito simples, mas o terreno dele era bem grande e fértil. Era um irmão de Minas Gerais. E ele, meus irmãos, ficou desempregado e passou um tempo naquela agonia. E de fato ele só tinha um alimento plantado da sua casa para se alimentar. Certo dia ele chega para mim e fala: pastor, eu não tenho como dizimar, o que eu faço? Eu falei assim: o que você tem, meu irmão? Pastor, eu tenho banana em casa, eu tenho café, eu tenho alface, eu tenho tomate. E aí, eu falei assim: então oferte o tomate, dizima a banana e leve tomate. Pode levar? Posso, pastor? Pois é, se você colheu 10 tomates, dê um na casa do Senhor. Se você aí no pé de banana tirou, 20 bananas aí no pezinho lá, você vai tirar 2 bananas para Jesus. Não é que ele começou a fazer isso? No dia, meus irmãos, de ser assim, ele chegava com um cesto cheio de alface, de couve, banana, tomate. As pessoas olhavam assim: ué, pastor, era para trazer feira? Não, esse é o dízimo do irmão. Meus amados, Deus foi tão maravilhoso, tão bondoso, que nos momentos difíceis da vida dele, Deus estava provendo do quintal dele. Hoje ele é dono de um supermercado, porque as nossas ações também é uma forma, meus irmãos, não estou dizendo que é a forma, mas é uma das maneiras de exaltarmos o Senhor e agradecermos de forma antecipada a bênção que haveremos de receber. Eu me lembro que antes de me casar, não tínhamos nada para casar, meu irmão. Eu cheguei para a Luana e falei: vamos fazer uma lista das coisas dentro de casa. E começamos a partir das prioridades, Não é televisão não, é lá: geladeira, fogão, botijão, cama. Nós vamos fazer uma lista de prioridades. Ela falou: para que isso? Porque nós vamos começar já a agradecer a Deus pela provisão que nos vai nos dar antes de casar. Meus irmãos, antes de nós casarmos, no dia próximo ao nosso casamento, chegou irmão até nós e disse: pastor, queremos dizer para o Senhor e para a sua esposa, futura esposa, que olha aqui a lista que nós conseguimos de coisas para a sua casa. Meus irmãos, estava ali todos os itens que nós pedimos a Deus antecipadamente. O nosso problema, meus irmãos, que queremos apenas agradecer o Deus no dia da vitória. Agradeça antes. É isso que o exército fez, que o Senhor, através daquilo que você ofereceu, rei, valentes a Ele, que o Senhor envie o socorro. Ele está falando de ações de manjares. Ele diz que o Senhor possa se lembrar de todos os manjares, ofertas que foram levadas, para que o Senhor envie o socorro. E é isso que acontece. Uma maneira, meus irmãos, que o salmista coloca, que diante de tudo, essas guerras, diante dessas tribulações, as suas ações também de ofertas e agradecimento, entenda aqui, não está nos ensinando a barganhar com Deus, está nos ensinando a agradecer ao Senhor, a entender que tudo vem da mão dEle, e santificar a Deus todas as coisas, santificar ao Senhor todo o nosso provento, santificar ao Senhor tudo que temos recebido dEle, e até mesmo de forma antecipada, mesmo que nós não recebamos, mas de forma grata ao Senhor, colocar diante dos pés dEle. Observe, meus irmãos, que esses povos, que essas gentes, que esses valentes, não oram apenas para que o rei ganhe, não ore apenas para que o rei seja vitorioso, mas está nos ensinando, meus amados, que as nossas ações, quer sejam financeiras ou não, eles devem estar diante de Deus, santificadas diante do trono do Senhor, porque toda a provisão vem dEle. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesses salmos, é que no final dessa guerra,
no final dessa batalha, possamos glorificar ao Senhor. Sim, mas antes do processo da vitória, precisamos expressar e entender que essa vitória que o Senhor Deus já tem nos dado através do seu Filho Jesus Cristo, já tem nos concedido de forma graciosa e bondosa. Nesse processo diante da luta, precisamos entender que não é a nossa capacidade, não são os nossos recursos, não são as nossas habilidades que nos fazem vitoriosos. Olha só o que diz aí, meus amados, no verso de número 7. Alguns estão confiando em carros, outros estão confiando em seus cavalos. Porque ele expressa aqui, porque antigamente os exércitos usavam cavalos e também usavam os carros, ou que podemos chamar hoje de carroças, para quê? Prover o alimento para o exército, levar, meus irmãos, muitas vezes os armamentos. Cavalos fortes eram adestrados para também serem usados na guerra. Então não era qualquer cavalo que ia para a guerra, eram cavalos adestrados para a guerra, capacitados em forças e instrução também para guerrear. Porque não é apenas a habilidade do soldado que estava em cima do cavalo, o cavalo precisava também entender como o seu valente estava sobre ele, guerreava. Então muitos confiavam nos seus cavalos, confiavam nas suas carroças, se assim podemos chamar, e achavam que isso que faria vencer. Não é à toa que coloca que há muitas pessoas que estão confiando nos dias de hoje, contextualizando, nas suas habilidades, na sua finança, estão confiando na sua inteligência, estão confiando na capacidade de perceber as coisas, mas isso não vence, meus irmãos, isso não traz vitória, nos facilita a vitória, mas não traz vitória. E principalmente quando nós falamos de questões espirituais, não são armaduras humanas que vencem. Vejamos Davi, vestiu-se da armadura de Saul, mas não coube nele, ele foi sem armadura, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Olhemos para Paulo escrevendo aos Efésios, sobre as armaduras divinas, celestiais, que nos ajudam a proteger e avançar, e devem ser armaduras espirituais. Meus amados, algumas guerras serão vencidas de fato espiritualmente, com as armaduras espirituais. Então não confiamos em nós, porque maldito é o homem que confia no homem, mas bem-aventurados são aqueles que têm as suas vidas diante do altar, estão diante do Deus dos exércitos, e em nome dele guerreiam as guerras e são vitoriosos, porque quando Jesus Cristo vai à frente, quem poderá impedi-lo? Percebemos esses salmos, que de fato, meus irmãos, que aqueles que oram, aqueles que intercedem a Deus, que confiam no Senhor, que dizem: nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos. A verdade é que nós vamos nos gloriar no Deus da nossa salvação, nós vamos gloriar no nome do Senhor, porque a vitória, meus irmãos, a batalha que nós guerreamos, a vitória sobre essa batalha, quer seja ela humana, espiritual, emocional, essa vitória, ela não será ganha para que eu e você sejamos exaltados. Observe bem a oração que eles fazem: ó Senhor, nós não confiamos nem em carros, nem em cavalos, nos gloriamos no nome do Senhor. Eles estão dizendo que essa vitória que haveria de vir sobre Israel, seria Deus glorificado nessa batalha. Às vezes, queremos ter vitória para nos exaltarmos. Infelizmente, meus irmãos, estamos investidos muitas vezes dessa síndrome orgulhosa da nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes em nossas vitórias, entre aspas, Deus é esquecido.
Muitas vezes somos ovacionados, aplaudidos, como se alguma capacidade estivesse em nós. Mas esse salmista está nos ensinando que quando surgir a vitória, quando a vitória vir sobre a sua casa, quando a vitória vir sobre o seu trabalho, quando a vitória, meus irmãos, vir sobre as nossas vidas, essa vitória, quem vai ser glorificado é o Deus da nossa salvação. Verso de número 8, diz que eles se encurvarão, cairão. Essas pessoas, os demônios, os espíritos malignos que guerreiam contra nós, que tentam guerrear dentro das famílias, tentando dissipá-las, o amor, a compreensão, tentando cercear a unidade. Esses espíritos malignos, meus irmãos, que sondam o nosso país, há uma potestade, um principado que rodeia o nosso país. Eu não sei se os irmãos já perceberam que em algumas cidades, alguns principados dominam. Você vê, tem algumas cidades que prostituição é muito maior do que outras coisas. Você chega em determinado lugar, meus irmãos, a bebida, o alcoolismo é muito mais forte que até mesmo que a prostituição. Os principados estão aí, meus amados, e ninguém vence esse principado da maldade com inteligência. Ninguém vence esse principado, meus irmãos, espíritos malignos, dando aula de sabedoria para eles, não. Ninguém vence esses principados, meus amados irmãos, apenas com a Bíblia debaixo do braço, citando versículos bíblicos para eles, não. Eles são vencidos em nome do Senhor dos Exércitos. É na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia nos diz: toda autoridade lhe foi dada, tanto nos céus como também na terra. A autoridade está em nome de Jesus Cristo. Então essas batalhas que serão vencidas, as batalhas que estamos enfrentando, o nosso Deus será glorificado, será exaltado, porque é eles quem se curvarão, é eles que cairão, mas os filhos de Deus Altíssimo, a igreja de Jesus Cristo, mesmo que alguns caiam, o Senhor os levantará, os manterá de pé, porque Ele é o Senhor sobre todos nós. É necessário orar. Nós temos uma grande responsabilidade de orarmos. E a oração, ela precisa ser de fato voltada para Deus. Muitas vezes, meus irmãos, estou cansado de ouvir irmãos que oram dando um recadinho para o outro. Já viu irmão que manda recadinho para o outro pela oração? Já viu? Senhor, fulano está do lado. Senhor, tu sabes que não fui eu, Senhor. Mas tem alguém entre nós, meu Pai, que não está seguindo o que o Senhor quer. Já falei várias vezes, Jesus, e essa pessoa não me escuta. E tem gente que ora para Deus achando que Deus não foi evangelizado. Cita mais versículo bíblico para Jesus do que ora. Meus irmãos, oração é a expressão profunda da nossa alma para com Ele. Deus, Ele quer ouvir o que está dentro do seu coração de fato, mas Ele não é onisciente, Ele não conhece todas as coisas, conhece, mas abrir a boca e falar e expressar, no caso dos irmãos das Libras, expressar com as suas mãos, porque falam através delas, é uma atitude de reconhecimento a Deus, do estado e da maneira que estamos. Precisamos falar, meus irmãos. Tem hora que a gente tem que falar: Senhor, eu pequei mesmo. Mas tem hora que a gente quer justificar para Deus o que fizemos, como se a nossa justificativa fosse poderosa para nos atribuir inocência. Nenhum de nós temos a capacidade de nos justificar diante de Deus. A verdade é Ele, pelo seu Filho amado Jesus Cristo, quem nos justificou. E tem gente que ora se justificando para Deus: Senhor, tu sabes que eu não fiz isso por causa disso. Meu irmão, tu está achando que Deus está ouvindo a tua justificativa? Porque quem justifica é Ele, não somos nós não. Esse exército, essas pessoas nos ensinam que a dependência deve ser profunda em oração a Deus, porque
todos os versos são atribuídos para Deus. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, verso 16, parte B. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem em Salmos de número 20. Para que entendamos que, em primeiro lugar, como nós falamos, os Salmos nos ensina a ter esperança e confiança no Senhor. Somente nele, não em cavalos, não em carros. E precisamos de fato falar com Ele, oferecer a Ele, e entender que ao final de toda essa guerra, quem será exaltado é o próprio Deus, não o rei e nem seus exércitos. O único que será louvado nas orações, nos louvores, será apenas Deus, o Deus poderoso. E entendermos que as orações precisam ser diretas para Ele. É por isso a necessidade de termos avivamento, meus irmãos. Um dos sintomas da apostasia nesses últimos dias, eu lendo o livro do irmão Richard Rowan, um livro azulzinho, acho que pastor Moisés até ganhou também, de avivamento. Ele diz que um dos sintomas da apostasia é quando eu desconsidero a oração como algo vital para a igreja. Você pode perceber, meus irmãos, que como nós como igreja oramos pouco. Oramos muito pouco. Nós falamos pouco com Deus. Nas nossas casas falamos pouco com Deus. No trabalho também falamos pouco com o nosso Deus. Observe as orações. Olha para a igreja, como a gente ora pouco. Tem hora que nós temos condições de ajoelhar, mas a gente às vezes não ajoelha. Na hora da oração estamos vendo celular, estamos com os olhos abertos. Não é que o olho fechado, meus irmãos, é que vai nos trazer a santidade. É que pelo menos nos tira a atenção de outras coisas e nos concentra. Mas você percebeu como a gente ora pouco? A gente muitas vezes usa desculpas do horário diante de Deus. Quando a gente vai para a festa de casamento, a gente sai de lá de meia-noite, só sai quando o bolo partir. É, não é verdade? Vai para uma festa de 15 anos, chega tarde na festa de 15 anos e fica até meia-noite. Agora, quando dá hora para ir para casa, na hora do culto, meu irmão, parece que enche um formigamento, sabe? O espírito de saída entra dentro de nós. Quando a gente dá a bênção apostólica, é impressionante como o povo parece um foguete. Já para pensar nisso? Vamos refletir, meu irmão. Vamos refletir. O que é isso que está acontecendo conosco? Que tipo de cristãos estamos sendo? Porque quando eu quero falar com alguém e gasto tempo com ele, é porque eu gosto de conversar com a pessoa. Não é assim. Por várias vezes eu já fiquei aqui conversando com os irmãos, quando acaba a reunião, fica até meia-noite, 1h, aquele papo gostoso. Mas quando a gente vem para a igreja para falar com Deus, é uma agonia. Quando a gente vai para a festa de casamento, a gente mesmo apertado, a gente fica lá dentro da igreja. Mas quando a gente chega na igreja, irmão, o espírito do banheiro nos chama. É um negócio psicológico. Já pensou a pensar? Chegou na igreja, deu vontade de ir. É quando alguém chega em casa, por exemplo, quando eu chego em casa, isso na minha mente, dá uma vontade de tomar água, uma coisa automática. Dá vontade de tomar água. Mas quando a gente está dentro da igreja, meus irmãos, que coisa! Esses salmos nos ensina que, de fato, precisamos nos voltar diretamente a Deus. Nos ensina que precisamos ter uma vida de contato com Ele. A oração é feita para Deus aqui, em detrimento a alguém. Olha o verso 1, o Senhor te responda. O nome do Deus, olha só, tudo falando sobre Deus. Do santuário te envie. Que Ele possa se lembrar dos manjares, e aceite os holocaustos, conceda no seu coração, tudo atribuindo de Deus para o homem, não é do homem para Deus.
Eles oram para Deus, para o homem. Fala de Deus para os homens e não do homem para Deus. Por isso que nos ensina que a nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa vida precisa estar firmada na rocha inabalável que é o nosso Deus. É um texto que afirma o tamanho grandioso do nosso problema, mas afirma que existe um Deus maior do que o nosso problema. Um Deus que vem muito mais além do que a vitória. Fala sobre pessoas que precisam ter fé em Deus, que precisam descansar no Senhor e saber que a vitória vem dele. Verso de número 9: ó Senhor, dá a vitória. Ó Senhor, conceda a vitória. Observe que ele termina, ele se salva dizendo: Senhor, que a vitória venha de ti, conceda a vitória. Ele está entendendo que de fato a vitória vem do Altíssimo. Eles estão exclamando a Deus, falando com o Senhor, dirigindo aquele quem resolve os problemas. Estão submetidos à vontade do Senhor. Por que eles estão submetidos à vontade do Senhor? Porque eles não estão exclamando aqui: virá a vitória, virá o socorro. Está dizendo que o Senhor conceda, que o Senhor segundo a sua vontade permita, que o Senhor segundo a sua vontade derrame. Eles estão entendendo, buscando com confiança e esperança, mas entendendo que a vontade dele será feita. Por fim, meus irmãos, precisamos entender que aqueles que estão com Deus estão sendo favorecidos, ou são favorecidos pela sua misericórdia e amor profundo. Aqueles que fazem as suas orações a Deus têm os seus corações mais descansados nele, porque a oração que a gente percebe aqui do Salmo 20 é uma oração de gente descansada. Se você ler, você vai perceber que eles falam sobre o dia da tribulação, mas só citam o dia da tribulação. O restante das palavras são dadas a eles em esperança e confiança. E a pergunta que eu quero fazer para cada um de nós: será que a nossa intimidade com Deus no dia da tribulação tem nos dado descanso? Porque um dos fatores de ser de Deus, mesmo sendo atribulados, ou seja, os problemas externos vindo para nós, eles não afetam de forma profunda a nossa confiança e credibilidade em Deus. Observem que esses valentes, eles estão dizendo que existe um dia de tribulação, mas você não ouve aqui, não lê palavras de pessoas perturbadas. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor de todo o teu coração. Pare de andar atribulado. A tribulação está aí. Podemos até mesmo ser atribulados, muitas vezes até andar angustiados, mas nós não, meus irmãos, submeteremos a eles. Nós não ficaremos escravos desse sentimento. Podemos ter um momento, sim, de angústia, mas não estamos escravizados à angústia, porque quem habita em nós é um Deus que nós chamamos de Espírito Santo, que também tem o adjetivo de ser consolador. Martinho Lutero, ele falando sobre a labuta da sua vida, sobre o trabalho, sobre as lutas, ele exclama a seguinte oração, ele fala a seguinte frase: eu oro muito, porque tenho muita coisa para fazer. Quando ele está dizendo isso, ele está falando que não há tempo de interromper a minha comunhão com Deus. Não há mais tempo de interromper a minha oração a Deus. Não temos mais tempo, meus irmãos,
de ficar interrompendo a nossa comunhão com Deus. O Brasil está nessa condição, não é por causa do mundo não, nós somos responsáveis por ele, porque temos falado pouco com aquele que resolve. Estamos confiando na capacidade de pessoas, estamos confiando mais em pessoas do que em Deus. Essa igreja pertence a Jesus, e essa nação é de Jesus, e ai daquele que intenta contra o Deus poderoso, ai daquele que se levanta contra o próprio Deus, ai daqueles que escarnecem de Deus, são pó e cinzas. Mas nós, como igreja, avivados, precisamos estar mais de joelhos, e mais com mãos levantadas, porque joelhos é símbolo, meus irmãos, de rendição e humilhação, e mãos levantadas também, é símbolo que estamos rendidos a Ele. Quando nós levantamos as mãos, não mero, meus irmãos, posicionamento emocional, que gostamos ou expressamos com as nossas mãos a nossa adoração, mas todas as vezes, mesmo isso no meu entendimento, quando eu levanto as mãos, eu estou dizendo: Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, mas também estou dizendo: eu me rendo ao Senhor. Não é assim que o policial, quando chega perto do bandido, que ele fala, levanta o quê? As mãos. Se renda. E esse salmista, meus irmãos, nos mostra isso, que a vitória vem do Senhor, e a vitória foi tão certa, os oficiais já podem se preparar. Eles estavam tão convictos e esperançosos do Senhor, eles estavam tão confiantes do Senhor. Se você ler o Salmos 21, meus irmãos, justamente a expressão de que Deus deu a vitória. Salmos 21, verso 1, olha só, que esses mesmos valentes, esses povos aqui exclamam, esse povo exclama: Senhor, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Deus concedeu a vitória, porque essa oração aqui que é feita, é uma oração de vitória, é uma oração daqueles que confiaram no Senhor antes da batalha, que confiaram no Senhor no momento da batalha, e agora estão exaltando aquele que deu vitória. Verso de número 3: pois os supres das bênçãos de bondade, pôs na cabeça uma coroa de ouro puro, ele te pediu vida e tu lhe deste. Sabe o que o salmista quer dizer? O Senhor manteve-se vida nele, o Senhor não permitiu que ele morresse, o Senhor não permitiu que ele padecesse, porque ele quem dá a vida. Sim, tu és aquele que dá longevidade e vida. Grande, verso 5, é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o pusestes por bênção para sempre, e os encheste de gozo com a tua presença. Oração de quem vitoriou sobre todas as circunstâncias. E por fim, meus irmãos, verso de número 12, ele fala: porquanto lhe farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Aqui, meus irmãos, falando sobre os inimigos, que os teus inimigos, ó irmão, que o inimigo da igreja, que os inimigos da sua família, quem está mirando neles é Deus, não somos nós. Por isso que ele termina o verso 3 dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força, e nós cantaremos e louvaremos o teu poder eternamente. A nossa vida precisa estar em Deus, meus irmãos, precisa estar no Senhor. Descansa o teu coração, aviva a tua alma, meus irmãos. Na família está difícil, então olhe para aquele que resolve. No trabalho está difícil, então fala para aquele que resolve. Homens são falíveis, limitados e debilitados, mas o Deus em quem nós confiamos, não há erro nem margem de erro. Inabalável Ele é, soberano Ele é, dominador sobre todas as coisas Ele é o Senhor de tudo, é Senhor de todos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então confie no Senhor,
e acalma o teu coração. Não te desespere, mas anima-te. No mundo, mas, bem forte, tem de bom ânimo, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos. Eu creio no poder dos joelhos que se